Olá, meu nome é Dawane. Nós iremos abordar neste vídeo as fontes do direito internacional privado, que são as leis, os costumes, os tratados e convenções internacionais e a doutrina. As leis, elas são tidas como fontes do direito internacional privado e seguem de acordo com os preceitos da ordem pública com suas normas internas. Podemos citar como exemplo a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei dos Refugiados e nossa Constituição Federal de 1988. Podemos dizer que a lei interna ela é grande fonte de direito, onde suas regras se manifestam no corpo da ciência jurídica. Já os costumes se manifestam pela prática reiterada de determinados comportamentos. Há dois requisitos para se constatar o costume, sendo eles o elemento material e o elemento subjetivo. O elemento material, externo, se caracteriza pela prática constante de determinados atos. Já o elemento subjetivo, interno, caracteriza-se pela convicção jurídica dos estados de observância de uma norma jurídica, como um elemento do direito consuetudinário, que é o conjunto de costumes e práticas de uma sociedade, os quais são aceitos como se fossem leis, sem que precisem ser formalizados de forma escrita ou através do processo legislativo. Irei abordar agora as demais fontes do direito internacional privado, que são doutrinas, tratados e convenções internacionais. A doutrina é uma fonte reconhecida do direito internacional privado, tendo uma grande influência na evolução da disciplina em todas as partes do mundo. Ela interpreta as decisões judiciais a respeito do direito internacional privado e, com base nas mesmas, desenvolve os princípios da matéria. Vale ressaltar que a doutrina ela também serve como orientação para os tribunais, os quais muitas vezes recorrem a ela para decidir questões deste direito. O grande mérito da doutrina é o de ter elaborado um sistema de regras jurídicas constitutivas da parte geral do direito internacional privado. Estas regras, raras vezes, incorporam-se diretamente à legislação dos Estados. Em sua grande maioria, são compostas por regras não escritas, e sua aplicação pelos tribunais baseia-se de imediato nas fontes doutrinárias. É nítido também falar que as opiniões de estudiosos e especialistas podem sim ser uma fonte importante de orientação para a interpretação e aplicação do direito. Além das fontes internas, o direito internacional privado é baseado também em fontes internacionais, como os tratados e convenções. Os tratados em matéria de nacionalidade estão voltados para os conflitos de nacionalidade, tendo como objetivo evitar os inconvenientes da dupla nacionalidade, entre outros. A respeito das convenções, faz-se importante destacar a Convenção de Haia, que estabelece soluções para conflitos de leis no campo do direito civil e no campo do direito comercial. Tratados e convenções internacionais são acordos estabelecidos entre dois ou mais países com o objetivo de estabelecer regras e normas comuns a serem seguidas pelos signatários. Esses acordos, eles são importantes ferramentas para promover a cooperação e a harmonização de políticas entre os países, bem como para enfrentar questões globais de interesse comum. Os tratados podem cobrir uma ampla variedade de questões, como comércio, direitos humanos, meio ambiente, segurança e muitos outros. As convenções internacionais, por sua vez, são acordos multilaterais que estabelecem normas e padrões globais para uma questão específica. As convenções geralmente envolvem a participação de um grande número de países e podem ter um impacto significativo nas políticas e práticas dos signatários. Algumas convenções internacionais importantes incluem a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Os tratados e convenções internacionais
são normalmente negociados e assinados pelos governos dos países, mas podem precisar ser ratificados pelos seus respectivos parlamentos ou outros órgãos legislativos antes de entrarem em vigor. Vale ressaltar que cada país regula individualmente a incorporação do tratado internacional ao sistema jurídico interno e a sua ordem hierárquica dentro do sistema. É em relação aos conflitos de lei que se tem o maior número e mais importante acervo de diplomas legais internacionais nesta matéria, os quais se dividem em convenções, contendo regras de solução de conflito de leis, isto é, o direito internacional privado uniformizado, convenções que aprovam lei uniforme para atividades de caráter internacional. Quanto aos tratados, vale mencionar o Tratado de Lima, que garante a igualdade dos estrangeiros aos direitos civis de que gozam os nacionais e estabelecem o critério da lei da nacionalidade das pessoas para decidir as questões de Estado e de capacidade jurídica, e o Tratado de Montevideo, voltado para o sistema de domicílio. Além dos tratados, vale frisar o Código Bustamante, que trata principalmente da lei que rege o Estado e a capacidade das pessoas. No Brasil, o tratado internacional não pode ferir a Constituição e, inclusive, está sujeito ao controle de constitucionalidade.